mundo tá ligado nos bastidores da Vasco TV? Aquele momento que os jogadores estão ali com um fonezinho, pensando na partida, ouvindo uma música, momentos antes ali do aquecimento. É o Thiagão nesse momento. Estou aqui pensando, refletindo, momentos antes de entrar na partida, de gravar esse vídeo. Amanhã é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Juro pra você que eu tô aqui pensando. Cara, precisa ser um objetivo de vida de todos os envolvidos internamente no Vasco. Que isso, Thiago? O que você tá falando? 22, Lorde Augusto. Família, o Vasco, eu tô falando por mim, tá? Eu vou falar do meu sentimento. Eu não sei o seu, não posso falar do torcedor de um modo geral. Mas o Vasco, ele precisa, né, tirar esse sentimento medíocre da minha cabeça, do meu coração, da minha pele. Mecrilde, como diria um tio meu. Porque eu tô aliviado. Eu não gostaria de ter esse sentimento. Eu tô vendo aqui os torcedores do Vitória, né? Tô passando aqui pelas lives do Inter, do Santos, do Ceará, todo mundo num desespero, né? Por causa da segunda divisão. E eu tô aqui, aliviado. Mas isso tá errado, cara. Isso tá errado. Não pode ser assim, não. Aliviado, não. Eu sou Vasco. Sou vascaíno, alguma coisa precisa mudar em relação ao Campeonato Brasileiro, porque as participações do Vasco, tá nojo, tá nojo. Então, assim, mais um ano deprimente nessa competição, porque na Copa do Brasil o Vasco ainda, né, tá aí competindo semifinal. Não, isso tá errado, isso tá muito errado, família vascaína, que é isso. Vamos lá, né, desabafo aqui porque incomoda, tá? Tá incomodando o Vasco no Campeonato Brasileiro, tá? Família, deixa eu ver aqui. A hora, né? Vamos lá, Thiagão. Que isso? No momento que estou gravando esse vídeo, 8h20 da noite. Boa noite. Um excelente sabadão. Um dia abençoado para todos nós. Uma reta final aí de sabadão abençoada, vamos dizer assim. Como eu disse, amanhã tem confronto. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Galo contra Vasco, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque a gente pode falar aqui também de papel colorido, vaga na Sul-Americana, a gente vai trazer aqui um pouco, né, do clima que tá lá em Minas Gerais, eu vou te falar, dependendo da mídia lá, da Rádio Mineira, eu vou te um desânimo que me incomodou. Eu até desanimei para gravar esse vídeo aqui, família vascaína, e quero debater com vocês o provável, né? O provável Vasco, porque agora a gente tem aqui a lista de relacionados. Alguns jogadores ficaram aqui no Rio de Janeiro para focar na semifinal da Copa do Brasil. Então chega aí que a resenha tá boa pra gente finalizar esse sabadão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão e dá aquela moral também com a parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. Como assim, Thiagão? Thiagão, não fala de camisa comigo agora não, irmão. O Vasco ganhando a Copa do Brasil, eu penso no teu caso. Eu vou mandar uma camisa do Vascão, boné, pá, sair trajadão, faixa, é nóis. Agora, fora isso, Thiagão... Não, família, deixa eu falar com vocês rapidamente. Você clicando aqui no link do Mercado Livre, Shopee, Netshoes, no nosso link, no link que eu separei aqui da camisa, do boné, do tênis, e comprando a parada que você já vai comprar sem pagar R$1 a mais, você vai estar me fortalecendo. É mesmo, Calvo? Tô te falando, é isso. Então tu vai comprar uma televisão no Mercado Livre. Clica aqui na minha camisa, ou no meu boné, ou no meu tênis do Mercado Livre e vai lá e compra a sua televisão. Tu vai estar me fortalecendo. Assim na Shopee, na Netshoes e na Magazine Luiza. Fechou? Tamo junto? É nóis? Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu colocar logo na tela a Rádio Itatiaia lá de Minas falando um pouco desse confronto. Eles vão colocar também aqui o provável Galo. E aí a gente vem debatendo sobre essa partida. Olha só. Do lado do atleticano, você encara o jogo de amanhã com algum tipo aí de experimentação, botar gente que não tá jogando com frequência, botar jogador que tá no plano pro ano que vem e cara que não tá não jogar, ou você não acredita em nada de muito diferente no comparativo com o que o São Paulo tá fazendo? Eu não colocaria quem já não está nos planos para o próximo ano. Se o São Paulo já sabe que ele não vai contar com tal jogador, para que escalar? Porque imagina o nível de motivação desse atleta para entrar em campo. Se o Atlético já tem feito jogos ruins,
com pouca atitude, pouca competitividade, se você vai para a última rodada, sendo que o objetivo no Campeonato Brasileiro ele é muito pequeno, que é simplesmente garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Eu acho que isso pouco interessa, sinceramente, para os atletas. Eles não vão entrar assim, vamos dar a vida aqui, porque ano que vem a gente vai estar na Sul-Americana. O Atlético esteve lá esse ano e não conseguiu vencer o Lanús na final. Então o São Paulo vai ter que escalar a turma que deve permanecer, né? Quem ele acha que ele vai contar para 2026, mas é um fim de ano melancólico. O Atlético, mais uma vez, ele não valorizou o Campeonato Brasileiro e é algo que não pode repetir para a próxima temporada. O Campeonato Brasileiro, ele é o retrato mais fiel do seu planejamento, porque nas Copas você pode até ir chegando, como o Atlético chegou aos trancos e barrancos na Sul-Americana, chegou à final. Mas o Campeonato Brasileiro, se você joga mal a maior parte do campeonato, você vai terminar numa classificação ruim. Não tem como, porque é um campeonato que ele premia quem jogou bem, quem fez por merecer. Então fica de lição. Mais uma vez, espero que 2026 seja diferente. O último dia de treino no Atlético sendo finalizado agora na Cidade do Galo, atividade, preparativos finais aí para esse duelo contra o Vasco da Gama. É um confronto direto por vaga à Copa Sul-Americana. O Galo chega à última rodada, só para atualizar o torcedor que está mais desligado, o Atlético chega na última rodada sem chances de disputar a Libertadores, não chega mais ao G8 e ao mesmo tempo não será rebaixado para a Série B, que era aí um tormento, né, pro torcedor, mas o Atlético tem uma diferença de saldo de gols muito grande, mesmo que perca o jogo, e o Vitória da Bahia, que é o primeiro ali da zona do rebaixamento, teria que vencer por um placar muito elástico. Então o Galo, nesse sentido, tá mais tranquilo, mas tem que ganhar para não depender de outros resultados para ir à Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, que não é a principal competição no continente, a gente sabe que é a Libertadores, mas diante do cenário é o que restou pro Galo e a turma vai ter que buscar essa vaga aí para pelo menos jogar um torneio internacional em 2026. E o campinho do Atlético, o provável Atlético pro jogo de amanhã, porque tem jogo valendo ainda, né? Vale vaga a Copa Sul-Americana. Um provável time para amanhã, Everson no gol, aí na zaga, o Juan ou o Saravia, o Vitor Hugo e o Alonso, pode até pintar o Ivan Romano. Tô descartando o Romano pra amanhã não, viu, Pedro? No meio campo, tá ali, quem tá no YouTube tá vendo já, ó. O Alan Franco com o Igor Gomes. Eu coloquei uma dúvida do Scarpa ou o Alexander, mas o Scarpa pode ser titular de novo, né? Porque foi bem no último jogo. O Scarpa com o Arana pela esquerda, o Bernardo, o Dudu, e lá na frente a dúvida, Rony ou Hulk, porque como ele quase não utiliza Scarpa e Hulk juntos, se o Scarpa começar, deve começar o Rony lá no ataque. É o Galo pra amanhã, o provável time aí com esse último vestibular, né? Vestibular final do Sampaoli. E o Coelho, ele tá treinando, viu, Pedro Abílio, mas no meio de semana não foi relacionado. Eu não sei, né, se vale a pena pro último jogo colocar o Coelho, dependendo da situação física dele, não sei se vale esse risco, mas de qualquer forma tá treinando, vamos ver se o Sampaoli define ou não em relacionar o Coelho, que foi tema nosso aqui, a turma querendo que ele permaneça, né, os nossos comentaristas. É verdade. Daí, sentiu o desânimo? É isso. Não é possível, família. Mesmo sem alguns titulares, dá pra pelo menos buscar um empate. É só correr, tá, gente? Vamos correr amanhã. Porque correndo dá pra gente aprontar amanhã lá, tá? Que o time do Galo é um bunda cansada. Família, mas vamos destacar aqui, rapidamente, né, a sequência do Atlético nesses últimos jogos. O Galo ganhou do Sport, né? E o Vasco também ganhou, né? Empatou com o Fortaleza recentemente, 3-3, num jogo atrasado. Perdeu pro RB Bragantino, 0-0 contra o Lanús. Fez um jogo aqui, né, competitivo contra o Flamengo. Perdeu pro Fortaleza e esse jogo eu acompanhei o primeiro e o segundo tempo. Nossa, deprimente o Galo. Mas o Fortaleza tá competindo, tá lutando muito, família. E perdeu de 3-0 para o Palmeiras. Esse jogo aqui eu não acompanhei. Assim, mas eu assisti Lanús e Galo, final da Sul-Americana. E assisti Fortaleza e Atlético Mineiro, esse jogo aqui que foi 1-0. O jogo da final eu até entendo, assim, porque tem um nervosismo, tava muito quente. Eu não lembro onde a final foi disputada, mas tava um sol de rachar lá. Mas foi um jogo muito ruim, assim como foi a final da Libertadores, né? Tecnicamente falando, foi bem fraca. Mas, assim, é um Galo lento, é um Galo cansado. Eu tava vendo outro corte dessa rádio, Tatiaia, falando que o Galo precisa olhar para a questão da idade, né? E eu falo muito isso aqui também, né? Apesar de alguns jogadores até terem ali uma idade e tal, eu falo que o Vasco precisa olhar para essa questão da intensidade, da força, ser um time com dinâmica, com disposição, porque eu acredito que, cara, é um princípio para que você não tenha tantas derrotas, tá? No Campeonato Brasileiro, como o Vasco tem nessa temporada. Correr, sem tenso. Eu acho que não vai te garantir a vitória, mas as porradas que a gente toma de vez em quando,
eu acho que ajuda, né? 18 derrotas é muita coisa, 5 derrotas consecutivas, 6 em 7 jogos, não correndo, eu acho que a gente diminui bem isso aí, família vascaína. E é o caso do Galo, né? O Galo é um time que, poxa, sei lá, 5, 6 anos atrás, seria difícil de encarar lá. Tu imagina, Dudu aqui na esquerda, Bernard aqui na direita e Hulk de centroavante. Nossa senhora, né? O que é isso? Poderia até fazer um ajuste ali de botar alguém de meia e o Rony ainda na boa fase? Nossa, seria difícil de encarar, né? O Atlético Mineiro, tem o Scarpa, tem alguns bons jogadores lá, mas é um time muito envelhecido e pesado, né? Então essa sequência aqui do Galo, principalmente, né, jogando contra o Fortaleza, que eu acompanhei Fernada, Palmeiras eu não acompanhei. Assim, família, eu acho que dá pra gente aprontar lá. E aquilo, sabe? O Diniz, ele não pode ser louco. Você já tá com um time sem seus titulares ali, né? Boa parte deles. Então, joga mais fechado, busca os contra-ataques, né? Deixa o Galo se expor, não é você que tem que, sabe? Você já tá assim, sem entrosamento, sem seus titulares ali, faz isso, não inventa, né? Pra gente tentar sair de lá com um bom resultado. Então, assim, família, antes de pontuar aqui a lista de relacionados, vale a gente destacar que os poupados foram Coutinho, Nuno, Ryan, PH e Léo Jardim. Quando eu vi o Léo Jardim poupado, eu falei, rapaz, o negócio é sério, hein? O negócio é sério. Léo Jardim, que joga até solteiro contra casado, eu falei, o negócio é sério. O Vasco tá focando mesmo, né, na Copa do Brasil, então provável titular amanhã, provável não, vai ser o titular amanhã, vai ser o Fusato, não é isso, família? Então tá aí a lista de relacionados para a partida de amanhã. Alan Vitor, Andrés Gomes, Barros, cara, o Barros tá aqui, espero que o Barros por que não poupou o Barros, cara? Cara, eu tô muito louco mesmo, 22, eu tô crente que o Barros também foi preservado. O Barros não pode entrar amanhã não, cara. O Barros é um dos jogadores que tem que estar com suco, tem que estar com, né, eu sei que é moleque novo, tem que estar com saúde, tá dando na mente. David, Diego Minetti, Estrela, finalmente voltou aqui, né? Garré, Fusato, GB, Hugo Moura, Leandrinho, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Matheus França, Pablo, Paulinho, Puma Rodrigues, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Né? Família, a importância do confronto amanhã é a questão da Sul-Americana, né? Estou mostrando aqui para vocês a classificação até o 9º colocado, porque o Vasco pode ultrapassar, né, o RB Bragantino, claro, dependendo aqui de alguns resultados, acho muito difícil, até porque, né, assim, não o RB Bragantino perder, porque vai ter um jogo contra o Internacional, o Inter precisando ganhar para permanecer na Série A. Eu não vi aqui o time que o Corinthians enfrenta, mas o Grêmio pega o Sport. Então, assim, o Grêmio vai ganhar, vai chegar ali a 49 pontos, então acho difícil o Vasco mirar essa 9ª colocação aí. Mas o Vasco tem que tentar vencer ou empatar pela Sul-Americana e subir uma ou outra posição para você colocar mais papel colorido no bolso. Eu tava vendo essa postagem aqui do Garoni e ele destacou, né, em cada posição o valor, né, que o clube vai ganhar. Então o Vasco, que nesse momento está na 12ª colocação, botaria no bolso 19.200. Ano passado ficou na 10ª colocação e eu não me lembro se aumentou ou permaneceu aqui os valores, tá? Então o Vasco tem a possibilidade aí, né, de empatar ou vencer, então vamos ver em que colocação o Vasco vai terminar. Espero que na zona, né, de classificação para a Sul-Americana, família. Fortaleza, que pode ultrapassar o Vasco, pega o Botafogo, querendo, né, mirar ali. O Botafogo tem chance ainda? Tem chance, né? Porque o 4º colocado é o Mirassol. Então vai jogar Fluminense e Bahia. Dependendo do resultado, o Botafogo pode mirar a 5ª colocação. Jogo à Vera. Ceará, Palmeiras, eu acho que já sem 11 titulares, é uma coisa assim. Vai já dar férias, não sei. Então, Ceará é um clube que pode ultrapassar a gente aqui. Vai ser muito mole, né, cara? E o Santos, né? Só que assim, o Ceará e o Fortaleza já a gente resolve empatando, né? Porque o Galo ficaria abaixo da gente, Ceará e Fortaleza mesmo vencendo. Agora o Santos não, né? O Santos tem a possibilidade de ultrapassar o Vasco, cara. E aí, imagina o Sormani enchendo né? Pode ultrapassar o Vasco. E ele falou sobre isso, né, cara? Cara, que time... Não é possível, cara, que o Vasco fez isso, cara. Chegou na última rodada e tá dando aqui essa possibilidade do Santos ultrapassar, e é bem grande, né? Porque vai pegar um Cruzeiro que vai poupar todo mundo, porque já não tem mais nada para disputar nesse campeonato brasileiro e vai pensar na Copa do Brasil no jogo do dia 10, né? Acho que o primeiro jogo é dia 10 do Cruzeiro e Corinthians, eu acho. Vocês podem me corrigir aí se eu tiver errado, família vascaína. Agora, né, é pensar no jogo de amanhã. Espero que os jogadores possam, né, querer, né, trabalhar, ter tesão para viver ali o jogo e, né, entrar bem, fazer uma boa partida, e tem essa possibilidade, família. A gente não tá falando aqui de um time que vive um bom momento. Muitos jogadores não vão permanecer no Galo, então de repente nem tem essa, sabe, essa coisa, Sul-Americana,
sabe? Eu não vou ficar aqui mesmo e vida que segue, já não ganharam nada, torcida reclamando, baixa procura nos ingressos. Então a motivação deles, eu acho que é quase zero. É o Vasco fazer a sua parte, né, e tentar pelo menos um empate pra gente garantir essa vaga aí na Sul-Americana, família. Assim, eu penso o time que o Diniz vai colocar em campo e o meu time, tá? O time que o Diniz, pela informação do GE, né, ele ia colocar vários titulares. Do Pedrosa, era que ele ia poupar bastante. Então assim, família, um time que ele poderia preservar até os jogadores que foram aqui, que são titulares, e dependendo da circunstância da partida, entrarem no jogo. Então assim, um time totalmente reserva. Fusato, eu entraria com o Oliveira, né, na zaga. Pumita e Vitor Luiz. O Leandrinho tá aqui? O Leandrinho tá. Então assim, não sei o que o Diniz pensa do Leandrinho, eu gostaria de ver o Leandrinho, claro, mas com aquela pança que a imagem mostrou no outro dia aí, eu não sei. Vitor Luiz, na cabeça de área, Hugo Moura, Tietê. Eu entraria aqui, cara, será que 3 volantes seria o ideal, cara? Seria o ideal, 3 volantes? Matheus Carvalho, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê. Poderia ser, né? De repente o Tietê fazendo ali um terceiro homem, com 2 volantes dando mais pegada, de mais marcação, e aí no comando de ataque, eu entraria com o Garré. Ah, não joga, mas, cara, eu testaria o Garré do que o Matheus França, cara. Garré, que pode quebrar ali um meia, né, fazendo com o Tietê, ou caindo pelos lados do campo, pelo lado direito, o Davis pelo lado esquerdo, e eu gostaria de ver o GB de centroavante, mas claro que ele vai jogar com o Verratti. E aí, família, o que a gente pode imaginar aqui do Vasco com alguns titulares, né? É o Fusato, Hugo Moura e Robert Renan, Pumita e Vitor Luiz. Na cabeça de área, Barros e Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes está aqui. Thiago Mendes, Matheus França. E no comando de ataque, Andrés Gomes, David e Verratti. Eu acho que é por aí o time que ele pode escalar. Amanhã a gente troca uma ideia, porque daqui a pouco deve, né, aparecer aí o Pedrosa, um GE da vida com a provável escalação, que o Diniz trabalhou nesse último treinamento, mas eu acho que é por aí. Eu pouparia geral, sabe? Geral. De repente só pensaria numa questão que depende também assim, de analisar a visão do departamento médico sobre o Thiago Mendes, porque falta ritmo também para ele, mas ele deve ser titular contra o Fluminense, são jogar amanhã, e aí tempo de recuperação, o cara já não é nenhum moleque mais, tal, já tá ali com seus 33, 34 anos, tempo de recuperação já não é, já demora um pouco mais, né? É mais tempo. Não sei, família. Eu penso muito na Copa do Brasil, venho falando isso aqui com vocês. Minha teoria é que a grande chance do Vasco nos últimos anos de conquistar é a questão do passe, né? É da fezinha. Você tem que fazer a fezinha. Eu falei isso aqui, fiz essa analogia aqui um outro dia. Você vai colocar os titulares, beleza, você pode lá conquistar a vaga para a Sul-Americana, é um passo que você dá. A vaga na Sul-Americana. Agora, um título da Copa do Brasil são 20, 30 passos. Pelo valor que você ganha e pela moral, status. O torcedor precisa, o clube precisa. Por isso, eu penso em preservar todo mundo. É a fezinha. Não tem certo, não tem errado nessa história. É quem gosta de fazer a fezinha e vamos ver o que vai dar. É isso. Fui, tamo junto, até amanhã.